eucalipto no Amapá, fantástico, na Maceió, e aqui praticamente não vê. Então, são coisas que a gente tem que ver. Mas, tranquilo, eu passo a palavra para você, Carlos. Só um comentário adicional. Quando eu comentei isso, Marcelo, nesse sentido seguinte, eu não acredito que vai ter uma mesma situação, por exemplo, de você, na ausência de NPK, e principalmente de calcário como fonte de cálcio e planta, você vai ter um resultado satisfatório aqui, dada essa condição inicial. O seu background aqui de cálcio é baixíssimo. De fósforo, o fósforo do Lavrado é um dos cerrados mais pobres em fósforo do Brasil. Se você olhar o background médio aqui, acho que o ordinário Frutuoso tem dados, é inferior a 2 ppm de P. Então, não tem como arrancar, não tem como construir biomassa aqui. Mas, por outro lado, existe um problema interessante aqui, o professor Wellington trabalha com isso, o Zé Maria, quem mexe com a parte do manejo. Quando você olha a precipitação da região do Lavrado, 1.500, 1.400, além de ela ter uma erraticidade climática interanual enorme, tem anos muito ruins, tem anos muito chuvosos. Quando você vai para esses solos que tem, como o Frutuoso falou bem, ele conhece muito bem isso, ele detalhou mais do que ninguém isso aqui, a coesão e aquele horizonte arenoso superficial, típico dos PA. A planta, que tem um enraizamento fraco, como no caso da Acácia Manjo, ela para ali, se encontrou a camada coesa, ela começa a crescer lateralmente. Essa planta, quando vier a estação seca, são 6 meses de seca. Com essa coesão, você junta tudo isso. Então você tem coesão, não tem aprofundamento, você tem um déficit hídrico muito longo, uma planta perennifólia que está succionando, tentando succionar a água e vai transpirando full time, ela vai morrer. E é por isso que o lavrado é lavrado. As primeiras questões que a gente vê aqui para a Amazônia, por exemplo, por que Roraima tem um lavrado se tem 1.500 milímetros de chuva por ano? É porque a chuva é mal concentrada e o relevo é plano, tem fogo e, além disso, a coesão. Então, esses detalhes parecem detalhes insignificantes, mas tem uma coisa interessante no pacote tecnológico. Você muda o status químico do solo, mas você não muda a coesão. Subsolagem não muda. Ela se auto-refaz, porque ela é um estado físico-hídrico do solo. E segundo, você não muda a textura do solo. E é muito difícil você mudar no longo prazo CTC. Você pode mudar temporariamente, mas você não vai mudar a capacidade de troca que o solo tem, que é intrínseca à sua condição química. Tudo isso me leva a crer o seguinte, humildemente falando, com base nesses 32 anos que eu vejo as coisas aqui em Roraima. Aqui tem que procurar a borda. A área central, na minha opinião, onde estão os solos mais amenizados, mais cortisolizados, como o Frutuoso conhece muito bem, escapa daí. E aqui ainda tem um outro problema adicional, que você vê isso quando você vê a soja, quando você vê leguminosas fixadoras. O que acontece no período chuvoso? O solo alaga, ele está seco embaixo a 1 metro e está alagado, é o que a gente chama de epiágrafo. Isso é um desastre para a fixação de elásticos. E sempre foi um desastre para a soja. Está na 4ª tentativa. Pode vir o pacote que for. A soja de Formoso do Araguaia, quando ele encontrou nos plintossolos com essas características hidromórficas, ela apavorou. Soja não vai bem em solo hidromórfico, nem que seja 3, 4 meses solo hidromórfico. É simples. Então tem que pensar nessas coisas. Agora, existem áreas na rua. E aí o Frutuoso, melhor do que ninguém, vai poder selecionar, zonear isso aí para você. Mas eu não quero desanimar, eu acho que existem condições boas para as coisas, tudo existe, desde que você tenha um olhar crítico sobre isso. E como vocês falaram, sem logística caribenha, agora se vocês estão já articulando isso, eu desde 85 que eu ouço, desde os primeiros épocas do governo do Otomar, que já ia fazer o eixo asfaltado, já saiu dinheiro para isso, em diferentes planos governamentais. Se você tivesse uma saída para Georgetown aqui, o Roraima tinha, sei lá, o PIB de Roraima acho que triplicava em 5 anos. Observar essas perspectivas que nós estamos discutindo. Há 25 anos atrás,
o lavrado só tinha o boi-leão, como chama o professor Valdinho. Só tinha boi-leão. Hoje nós estamos discutindo a viabilidade da atividade florestal para essa região. Então isso representa o avanço do conhecimento que o curso de agronomia tem proporcionado aqui para nós. E dentro dessa medida, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo da implantação da acácia manjo em 98, os primeiros experimentos desenvolvidos aqui em Roraima, quando também sucedeu o primeiro grande incêndio aqui na região, que é uma questão ambiental de máxima relevância, professor Carlos Ernesto. Eu vejo que o setor florestal que se implanta aqui, ele tem que levar isso em consideração. E essa questão do ambiente, né, muito bem delineada, de que o lavrado é lavrado por determinadas condições. Nós conhecemos bem a região, a gente vê que o lavrado ele não é uniforme. Tem diversas feições, e essas feições, obviamente, vão comportar situações de empreendimentos diferenciados, como foi bem colocado aqui. Uma coisa importante também para se destacar, e abordando a questão que o nosso pesquisador Amaury trouxe, é que nós estamos falando de dois tipos de empreendimento. O primeiro é o empreendimento de biomassa de uma forma geral, no sentido da utilização como geração de energia, que é o que o Brasil mais tem em tecnologia em relação ao eucalipto. O eucalipto plantado no Brasil ou é para geração de energia ou é para pasta de celulose. E aí pouco interessa a questão da formação propriamente dita da madeira. Diferentemente do empreendimento do mogno, que tem que levar em conta essas qualidades dendrológicas que foram abordadas aqui pelo Marcelo. Então, essas duas formas de empreendimento florestal, elas são muito distintas. São muito distintas. São como se fossem duas coisas totalmente, dois universos totalmente diferentes. Uma coisa a FIT está trabalhando na perspectiva atual do empreendimento enquanto geração de energia, e outra coisa é o Marcelo está levando esse empreendimento na produção de madeira. Então isso também precisa ser bem estabelecido, no sentido de nós compreendermos melhor aonde podemos chegar. Estamos aqui no nosso segundo dia da Semana de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias. Hoje um dos principais palestrantes foi o senhor Marcelo Guimarães. Ele está com um grande empreendimento aqui no nosso estado, que é a instalação de grandes plantios de mogno africano, e veio falar sobre a sua experiência aqui. Senhor Marcelo, então, o que é que o senhor está achando da nossa semana e qual, assim, as perspectivas para aproveitar as parcerias e os nossos professores e pesquisadores para serem inseridos no seu empreendimento de mogno africano aqui no nosso estado? Então, eu gostei muito, né, da semana, o evento de vocês. Foi muito bom o dia de hoje, foi bem rico, né, a discussão que a gente teve sobre especificamente a implantação de floresta no estado de Roraima. Nesse caso hoje de mogno africano, mas a gente pretende abrir para outras espécies, tá? Espécies nativas, espécies amazônicas. Nós hoje já temos parceria com a faculdade da Universidade Federal, temos parceria com a Embrapa, e desde o primeiro dia, desde o dia zero, a gente se aproximou da academia, atraindo pesquisadores, atraindo estudantes, porque a gente acredita muito na necessidade de tudo que se faz, principalmente no setor do agronegócio e de uma cultura que é pouco conhecida como o mogno, né, dessa troca, né? Vocês procurando estudar, vocês procurando informações e trocando com a gente que está no dia a dia da operação do plantio da floresta. A gente investe e acredita e acha que é necessário e fundamental para o sucesso do empreendimento. Muito bom, senhor Marcelo. Em nome do Centro de Ciências Agrárias, nós agradecemos a sua participação. Sua palestra realmente foi muito esclarecedora e desejamos todo o sucesso para a sua aventura aqui no nosso estado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Estamos aqui também no nosso segundo dia do evento da Semana de Agronomia do CCA.
diante do senhor Vendelino Proedes. Ele está à frente dos aspectos técnicos do plantio de acácias aqui no estado de Roraima. E fez uma intervenção, uma palestra muito boa sobre os aspectos técnicos das acácias aqui. Então, senhor Vendelino, o que é que o senhor está achando do evento? Quais as perspectivas para a interação entre pesquisa e empresa, no sentido de alavancar esse empreendimento das acácias aqui no nosso estado? Em primeiro plano, eu quero parabenizar a universidade por esses eventos, porque quando você aproxima a pesquisa do produtor, você tem a oportunidade também de aproximar a pesquisa à realidade do campo, né? E a difusão é muito importante. Muitas vezes a pesquisa fica nos bancos escolares ou dentro do órgão de pesquisa. Então essas oportunidades são fantásticas, até porque abre a discussão da tecnologia com a viabilidade econômica, né? Isso é fundamental para que o empreendimento tenha sucesso. Muito bom, senhor. Então nós agradecemos a sua participação e em nome do CCA nós agradecemos e desejamos todo sucesso no futuro dessa empresa de plantio de acácias no nosso estado. Ok, eu agradeço pela oportunidade, né? E outros eventos, se ocorrerão, a gente sempre está disposto a participar, porque, como eu falei, de fundamental importância é aproximarem as partes, né? A própria capacidade empreendedora do investidor com a informação atualizada da tecnologia que existe disponível para que ele possa realmente ter sucesso no seu empreendimento. Muito obrigado.